Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Os milhões de eleitores que não foram às urnas trouxeram forte impacto nos resultados do primeiro turno das eleições deste ano. Os números são significativos. A abstenção alcançou 32 milhões e 700 mil eleitores, ou quase 21% do total de eleitores aptos a votar. Uma das possíveis causas para este alto índice de faltas no comparecimento às urnas é a dificuldade do eleitor em chegar até as zonas eleitorais. Por isso, para este segundo turno, entrou em cena a figura do passe livre, ou seja, a gratuidade da passagem no transporte público coletivo. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei 2663 de 2022, que torna obrigatória a gratuidade do transporte público coletivo de passageiros nos dias de eleição, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Daniel Almeida, que representa o estado da Bahia pelo PCdoB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, William, para tratar de tema tão relevante e tão atual e agradecer à TV Câmara pela oportunidade de dar repercussão a esse debate. Deputado, muitos eleitores não têm condições de pagar a passagem para ir até o local de votação, que em muitos casos é até mais cara do que a multa pelo não comparecimento, cujo valor máximo é de R$ 3,51. É para resolver esse problema que o senhor apresentou esse projeto de lei? Sem dúvida, este é o elemento principal. Claro que a abstenção não está relacionada apenas à falta de recursos para as pessoas se locomoverem no dia da votação, mas isso tem um impacto muito forte, especialmente no momento em que o desemprego no Brasil é muito elevado, a carestia é muito grande, os dados revelam que nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que estão numa situação de fome e muitos com insegurança alimentar. Numa circunstância como esta, a prioridade de recursos é para comprar alimento. E o voto é uma obrigação, além, naturalmente, de um direito do cidadão, exercício da cidadania. E, portanto, nós achamos que é fundamental se assegurar o direito de ir e vir, a locomoção das pessoas do dia da eleição, ou de referendo, ou de plebiscito, que infelizmente tem acontecido pouco no nosso país, mas que pode vir a acontecer. E, além disso, nós temos um outro elemento, que é a vulnerabilidade dessas pessoas pode levar a interferência econômica e do poder público. Um empresário pode achar que, estimulando o transporte, vai angariar votos. Um prefeito ou um governador pode achar que, ofertando o transporte ou negando o transporte, vai interferir no quantitativo de votos que o seu município, o seu estado, possa ter para um ou outro candidato que ele apoie. Então, esse projeto também tem o objetivo de dar mais liberdade para a manifestação do eleitor e eliminar a interferência econômica ou interferência política na definição do voto. Até porque, deputado, essa questão de ofertar transporte no dia das eleições pode configurar como um crime eleitoral, não é isso? Pode configurar como crime eleitoral, sem dúvida alguma. Mas não ofertar o transporte pode retirar esse direito fundamental que o eleitor tem de votar, direito de ir e vir. Então, só é possível compatibilizar esses interesses, preservando a autonomia do eleitor e a manifestação livre da sua opinião através do voto, se nós ofertarmos o passe livre, a gratuidade para o eleitor ir e vir no dia da votação. A gente teve agora recente uma ação no Supremo Tribunal Federal provocado pelo partido Rede Sustentabilidade, que ele pediu
esclarecimentos ao Supremo se poderiam os estados, os municípios, ofertarem o transporte público, e houve uma decisão inicialmente monocrática do ministro Roberto Barroso, depois se estendeu ao plenário por 9-2, o Supremo decidiu que sim, não configura crime eleitoral os estados e municípios ofertarem o transporte gratuito. E o seu projeto de lei vai justamente tornar lei esta decisão do Supremo, não é isso, deputado? Exatamente. É garantir que isso seja um direito, que ninguém possa negar esta possibilidade. O tribunal agiu de forma correta, analisando essa circunstância da eleição atual, as dificuldades econômicas de muitos eleitores e as manifestações diversas de prefeitos, governadores. Então, procurou normatizar. Diz, olha, pode fazer, que não se constitui nenhum crime. Só que, mesmo essa autorização do Poder Judiciário, deixa margem a que uns possam fazer e outros não. Um prefeito que acha que o seu candidato está em desvantagem na sua base eleitoral pode negar o transporte e os eleitores ficam impossibilitados de votar. Um outro que acha que o seu candidato está em vantagem pode ofertar o transporte de forma, vamos dizer assim, indiscriminada, ou tornando isso uma vantagem, um benefício. Então, a normatização na estrutura legislativa brasileira é absolutamente necessária e não fica também à mercê de uma circunstância ou outra. Pronto, é uma obrigação o eleitor votar, vamos ofertar, como política pública, o direito dele ter acesso à urna no dia da eleição. Acho que isso aí elimina qualquer possibilidade de manipulação por qualquer segmento político ou econômico para as próximas eleições. Infelizmente, não foi possível fazer isso para esta eleição, mas para o futuro esse episódio, vamos dizer assim, não vai se repetir. É um tratamento isonômico, né, deputado? Eu tenho aqui alguns dados que, após essa decisão do Supremo, todas as 26 capitais dos estados brasileiros, além do Distrito Federal, irão ofertar o transporte gratuito, alguns por metrô, balsas, além dos ônibus, e ao menos, pelo levantamento do IDEC, ao menos 127 cidades em todo o país, sendo 6 no Norte, 37 no Nordeste, 25 no Centro-Oeste, 35 no Sudeste, 24 no Sul, também vão ofertar. Mas tudo isso por uma iniciativa e não por uma obrigação, como o senhor quer estabelecer no seu projeto, não é isso? Exatamente. Todos os segmentos da sociedade, de alguma forma, fez mobilização. Todos fizeram mobilizações. Teve prefeito que, no primeiro momento, quis negar esta gratuidade. A pressão da sociedade, das instituições, prevaleceu. Demonstra que o eleitor quer votar. A sociedade quer ofertar esta isonomia do tratamento que os eleitores precisam ter. Então, foi muito positivo esse passo que o Poder Judiciário deu, mas nós temos que estabilizar isso, consolidar isso, tornar isso algo que não precisa mais de passar por qualquer discussão em qualquer tempo. Então, esse é o nosso objetivo, não ficar apenas como se fosse uma espécie de favor, ou que fosse necessária essa pressão da sociedade. O município de São Paulo, por exemplo, no primeiro momento, manifestou o desinteresse em ofertar a gratuidade. Com a pressão que fez na sociedade, acabou cedendo. Não vai haver mais nenhum tipo de politização a partir da aprovação da lei. Muito bem. Deputado Daniel Almeida, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para conversarmos sobre essa sua proposta de lei. Eu quero agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes da TV Câmara, e dizer que vamos trabalhar para que possamos, ainda este ano, não deixar esse assunto esfriar. Ainda este ano nós possamos fazer com que esse projeto tramite e ele seja aprovado, para que nos próximos pleitos a gente não tenha necessidade de mais tratar desse assunto. Então, é o apelo que eu faço aos pares, aos novos colegas, que ainda em 2022 nós possamos ter essa legislação consolidada.
Muito obrigado, deputado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2663 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.